falar que já tem meio de família aqui, né? Já vamos antecipar pra frente. Começou? Boa noite para você que está aí nos acompanhando, seja muito bem-vindo a mais um nosso podcast do Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, você aproveita aí para se inscrever, para você não perder os nossos próximos vídeos e assim você sempre tá por dentro dos vídeos que a gente está postando aqui no canal. Quero te convidar a pegar aí a sua Bíblia, a sua lição, nossa lição desse novo trimestre, Metanoia, uma lição diferenciada, que vem abordando um pouco aí sobre a nossa mente, né? Uma lição muito importante para os nossos dias. Daqui a pouco a gente já vai começar a estudar ela. E aproveita para abrir também a sua Bíblia em 2 Coríntios de 10, capítulo 10, né? 3 a 5. A nossa lição de hoje é a lição 5, então já aproveita aí para abrir que daqui a pouco a gente já vai começar a comentar sobre ela. Quero pedir para você curtir, compartilhar o nosso canal, nosso vídeo de hoje, que ajuda bastante o engajamento daqui do nosso canal, que assim a gente vai... a gente entende que vocês estão gostando do conteúdo que a gente está postando e o YouTube também vai... o algoritmo ele vai entendendo que nosso canal é relevante, assim ele vai compartilhar para o máximo de pessoas possível. Quero aqui apresentar o meu co-host aqui de hoje, meu parceiro, o Jonas, diretor dos jovens daqui da Igreja de Bom Jesus, diretor da sonoplastia da igreja também. Ele é tão diferenciado, menino, que ele tem um cargo que não tem na comissão da igreja. Só para você entender como que o menino é diferenciado. O menino aqui, ele é vice-ancião da Igreja de Bom Jesus. Porque qualquer pior que acontece aqui, ô Jonas, tá acontecendo isso. O que faz? Como é que faz? Então, todo mundo aqui que é de Bom Jesus, você que nos acompanha aí da Igreja de Bom Jesus, vai entender essa fala. Todo mundo corre para o Jonas para tentar resolver o pepino que acontece aqui. Então é um vice-ancião. Logo mais ele vai ser um ancião de fato cravado aqui da igreja, que o menino já trabalha como um ancião. E para você que está aí na sua residência, que você está às vezes sem perspectiva de vida, quer dar uma mudada, uma incrementada aí na sua vida, na sua rotina, e quer começar a correr, procura o menino. O menino é um especialista em corrida, ele é profissional aí de educação física, então ele se especializou em corrida, ele vai te dar algumas dicas aí sobre corrida e a forma que você pode estar fazendo sem se lesionar. Esse aí é o Jonas. Muito bem, aqui, obrigado aí, Wellington, pelas palavras. Vou apresentar o Wellington aqui também, que esteve ausente aí nas nossas 2 transmissões anteriores, por questões, forças maiores, mas conseguimos fazer com que ele estivesse aqui hoje. Então, ele está aqui para nos ajudar também, aqui na lição. O Wellington, ele está envolvido ali na igreja do Dr. Paulo Prata, fugiu um pouquinho da diretoria ali da sonoplastia, mas está ali ajudando os meninos ali, que precisam para poder melhorar a sonoplastia. Também está envolvido ali no Ministério Jovem, está engajado ali para que possa estar pregando ali o Evangelho também. Ele também é entregador, gente, entrega aí nas casas. Você ouvir aquele barulhinho lá de chegada, é ele. Ajude ele de vez em quando, porque às vezes pesa, gente, bastante. Dá um pouco de água, que às vezes o menino está sofrido, suando, porque está um calor, né? E para quem é entregador, sofre bastante com essas questões do calor. Esse daí é o Wellington, estou tentando fazê-lo entrar na moda fitness, não na roupa, mas nos exercícios. Tá eu e a esposa dele nessa batalha, estamos lutando contra esse sedentarismo que existe dentro dele. Esses dias ele foi correr daqui no portão, misericórdia, ficou 3 dias respirando aqui, para contar uma história, e foi bem engraçado. Eu achei que ele ia dar um treino no menino aqui. E como nós já estamos falando um pouco sobre a questão de coração, nós temos um aqui que fala bastante coração também,
né? O nosso convidado aqui, gente, nós temos que falar palavras científicas, palavras difíceis, coloquiais, formais. O menino é estudado aqui, formado em medicina. Ele já fez prova de títulos agora, vai estar recebendo aí para ser médico da família. Então, então você já sabe aí, né? Médico já diz um pouco aí sobre o tanto que tem que estudar. Esse é o Tiago, né? Ele mora em São Paulo atualmente, mas já morou em Barretos, foi para o Acre, como eu apresentei a esposa dele no vídeo anterior. Se você não assistiu, assiste lá nossa live anterior, da lição anterior, que eu apresentei a esposa dele, que é a Mônica, e ele é o Tiago, e ele está em São Paulo, mas quer voltar para Barretos, que eu já fiquei sabendo aí, a Mônica já comentou com a gente aí, e vai ser muito bom ter você aqui, Tiago. Obrigado por ter aceitado falar um pouco sobre a palavra de Deus aqui, a gente fica muito feliz. E se você tiver que falar algum oi para a galera, eu esqueci de falar alguma coisa sobre você aí, fique à vontade aí. Boa tarde a todos. Não sei se você vai assistir de tarde ou de manhã, mas seja bem-vindo ao podcast. Eu agradeço também o convite. Para mim é um prazer estar aqui. Gosto muito de pregar e falar da palavra de Deus, e sempre que sou convidado para compartilhar sobre Deus, eu dificilmente negaria. Então, para mim é um prazer, um privilégio poder estar aqui. O Jonas esqueceu de falar também que sou primo dele, né? É um detalhe. Então, é da família. E se Deus quiser, Deus permitir, nós estamos realmente com planos de mudar para cá. Peço que orem. Está já encaminhando as coisas. Deus tem encaminhado as coisas, tem feito da forma que Ele sabe, como Ele sabe fazer, encaminhar melhor do que nós, e tudo indica que logo estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Amém. Será muito bem-vindo novamente à terra natal. Isso, a de casa volta. Dele, né? A casa dele, tá com saudade da mãe. Como diz o poeta, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Exatamente. A gente agradece novamente que o Tiago, eu não estava no vídeo passado, mas já que agradeço também a Mônica, a esposa dele, que aceitou também. E a Carol, né, que veio aqui também. A Carol também prontamente o nosso convite, e todos os convidados que sempre aceitam o nosso convite, está participando aqui para a gente falar da palavra de Deus. Mas, sem mais delongas, quero pedir para o Tiago fazer a nossa oração inicial para a gente já começar a nossa recapitulação da lição. Vamos, então, brevemente falar com Deus. Pai querido, nosso Pai amado, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para falar não por nossos méritos, pela nossa capacidade intelectual, mas apenas por Ti, pelo Teu Santo Espírito que nos moveu até este encontro. Que esta mensagem, gravada nesta tarde, possa chegar a muitos corações. Que as pessoas possam entender que só Tu és o caminho, a verdade e a vida. Esteja conosco, use-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você ainda não pegou aí sua lição, abre lá na lição 5, que a gente vai começar agora a recapitular a nossa lição. Hoje a gente tem a nossa tirinha aí, para você que está nos acompanhando aí de casa. Nosso título de hoje é Destruindo Fortalezas. Aqui na primeira tirinha a gente tem uma ilustração, né? Eu acredito que talvez de Salomão. Aqui o ano de 1015 a 975 a.C. Aí tem um verso, né, que ele está falando. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Aí corta para os dias de hoje, os dias atuais, né, o século 21. Aí um rapaz, ele está assistindo uma reportagem e o jornalista fala da reportagem. Cientistas mostram como seus pensamentos podem causar mudanças em seu DNA. Entenda. Aí tem aqui 2 QR Codes. Eu não chequei se esses QR Codes funcionam, mas acredito que deve funcionar e levar para algum estudo científico, né? Aí o rapaz comenta: por essa nem o futuro esperava. Aí aqui a tirinha, ela sempre traz essa pegada cômica, né?
uma forma diferente para a gente entender um pouco a lição. Eu diria que a tirinha ela retrata bastante, né, como as outras tirinhas, bastante o que a lição tem a nos dizer, né? Então eu achei bastante interessante também essa tirinha, a forma que eles colocaram aqui. O Wellington, não faz muito tempo que eu acompanho a lição jovem, né? Tenho acompanhado nos últimos sábados e me chamou muita atenção essas tirinhas, porque eles têm feito as tirinhas pegando naquilo que mais pega para os jovens. Então, isso que eu achei muito legal dessas tiras, porque os jovens vivem conflitos que só os jovens vivem, dentro de uma universidade, por exemplo. Então, a ideia dessas tirinhas é quebrar argumentos que os jovens enfrentam dia a dia na sua vida como jovem, no trabalho, na faculdade. Um mundo que traz o secularismo como regra e muitas vezes o jovem pode se sentir acuado, menosprezado por isso. Então o jovem precisa disso, precisa dessas evidências, de algo que fortaleça a fé desses jovens. E essa tirinha ela traz exatamente isso, como é que uma grande evidência, né? Como é que algo dito há tanto tempo atrás, hoje a ciência vem mostrar que funciona, que é real assim. Então isso é mensagem para os jovens mesmo, algo dedicado para os jovens. Eu acho que a lição como um todo, ela veio no momento mais o mais ideal, né? Porque a lição, a gente está na lição 5 e a gente coloca que falando sobre a mente é só aquilo, não tem muito outros caminhos. E a gente tá na lição 5 e a gente está aprendendo mais coisas, mais conhecimento para a gente mesmo, de forma... É um assunto só, mas desse mesmo assunto a gente tem diversas ramificações. Então, é bastante interessante a forma que essa lição veio para realmente o que o Thiago falou, que é o mal do século. Né? Ele, como um médico, acredito que ele veja isso muito mais... mais próximo, né, a ele, muitos jovens, muitas pessoas com esse problema que acaba, é um problema silencioso, que as pessoas acabam vendo só futuramente e às vezes o tratamento é mais demorado, mais prejudicial. Mas sem a gente sair muito do assunto, vamos voltar aqui para a lição. Se o Jonas tiver alguma coisa para comentar da tirinha, senão a gente já parte aqui para domingo. Vamos lá. Eu achei interessante que uma descrição de um cara mais sábio, né? Pediu sabedoria para Cristo, e ele escreveu em Provérbios essa citação, e como que ela prevalece nos nossos dias de hoje, que as pessoas estão começando a anunciar, onde uma descrição foi feita há muitos anos antes de Cristo aí, e a gente pega e fala, mas como, né? Uma descrição de tanto tempo atrás pode ser tão atual como está sendo no mundo de hoje. E já entrando aqui, quer falar alguma coisa? Só que a gente esqueceu de comentar para o pessoal, que talvez não tenham lido, que fala aqui sobre a evidência, né, de como isso tem funcionado, que fala sobre a mudança do DNA, a gente vai falar mais para frente na lição, mas está falando de epigenética, algo que é novo, que é atual. Então é um assunto atual para nós e que trouxe elucidação sobre esse texto bíblico e sobre outras dúvidas que a gente enfrentava na ciência sobre essa mudança do gene. Até então você acreditava que você nasce com um DNA e esse DNA você pouco consegue influenciar ele a não ser para o mal. Com os cânceres que a gente sabe, uma radiação, por exemplo, pode afetar o DNA de alguém, isso trazer mutações e algo maléfico. Mas a epigenética vem trazendo para a gente mudanças que são saudáveis e que é possível ser construída num DNA, algo que está além da genética, né? A epigenética quer dizer isso, que vai mudar a forma como esse gene é expressado, e isso vai trazer alguns benefícios para nós, e a lição vem trazendo isso para a gente, de como que a nossa mente ela é capaz de mudar a nossa forma de viver de forma tão profunda, capaz de mudar até a nossa expressão genética.
Muito bem, vocês já entenderam aí que nós temos um técnico e tudo aqui. Vocês já entenderam como vai funcionar hoje, né? Mas vamos lá. Nós temos aqui, nosso título de domingo, Mente Sobrecarregada. E aqui, estudando sobre essa parte de domingo, entrou num contexto de que quem já não teve uma mente sobrecarregada? Muitos afazeres, muitas coisas para fazer, estudar, aí tem que resolver um problema, aí quando você está achando que está resolvendo um, aparece outro, ou você coloca na sua agenda várias coisas para você fazer no mesmo dia que você sabe que não vai dar certo. E aí o que acaba acontecendo? Você vai dormir. E você vai dormir e você não conseguiu desligar essas coisas da sua cabeça. E aí acontece o quê? Você começa a ter insônia, porque você começa a ter preocupações para tentar resolver alguma certa coisa que você deixou passar ou que você precisava fazer. Só que aí nós entendemos uma situação, e é onde você possivelmente nunca focou e nunca pensou, que é quando Deus ajuda você. De que forma? Quando alguém ou chega para você e fala, pare, respira, vamos respirar um pouquinho, vamos desacelerar um pouquinho, e essa pessoa está fazendo o quê? Cuidando de você. E nós temos várias pessoas que podem fazer isso pela gente. Pode ser nossos entes queridos, pode ser pessoas na rua, fala, rapaz, você está muito acelerado, vamos relaxar, e às vezes você está tão estressado que às vezes você pode responder de uma forma ruim para essa pessoa, mas ela apenas está tentando lhe ajudar. E aí nós entramos num contexto bíblico, nós estamos com a nossa mente sobrecarregada, o que devemos fazer? Primeira coisa, nós vamos falar muito mais sobre, mas a oração ela é muito importante, porque ela nos ajuda a relaxar. Se você está corrido, acelerado a milhão, fique tranquilo, no outro dia você vai ter de novo. Só que para desacelerar, nós temos que parar, respirar, e nós temos que buscar a ajuda de Deus, porque Deus ele guia, igual nós estudamos também sobre a questão de nós termos a mente de Cristo. Se nós tivéssemos a mente de Cristo, provavelmente muitas coisas que nós pedimos ou que nós deveríamos fazer, nós teríamos resolvido com facilidade, porque Cristo resolvia as coisas com uma naturalidade muito grande. Então, assim, às vezes nós estamos traumatizados, as pessoas falam tanto mal da gente, que a gente pega isso para a gente, igual o Tiago falou sobre a questão da nossa mente, como ela vai mudando, ela vai se modificando, e a gente pega todas as negatividades, começa a colocar na nossa vida, e isso acaba se tornando uma verdade para nós. E Deus não quer isso. Deus não veio a este mundo, Ele não veio para mostrar que você não é, que você é uma pessoa ruim. E sim, Ele veio para mostrar o seu valor. Então Ele vai usar você de uma forma grandiosa e você vai entender o que é realmente a liberdade, a verdadeira liberdade. E essa verdadeira liberdade a gente só pode conquistar quando nós estamos com Cristo. Aqui eu queria ler duas coisas que eu achei interessante que a lição de domingo trouxe. O que controla a nossa mente é o que nos controla. E o que nos controla determina como nos comportamos e vivemos. Os pensamentos levam às ações. As ações levam aos hábitos e os hábitos levam ao caráter. Aí outra coisa que eu grifei da lição. Se acreditamos na verdade e a seguirmos, não importando como nos sentimos, vamos encontrar a liberdade. Então, aqui juntando essas duas frases, né, eu diria, se a gente vai ter problema, independente do... o mais próximo que a gente tiver de Cristo, não significa que a gente não vai ter esse problema, mas é o entregar tudo isso nas mãos de Deus e deixar Ele decidir o que vai acontecer. A gente que tem as nossas responsabilidades, elas não vão simplesmente parar. Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que comprar isso, tem que... O Tiago aqui a gente não comentou, mas ele tem 2 filhos, então eu acredito que lá no começo, talvez o afligiu muito também. Nossa, eu vou ter que trabalhar mais porque tenho que sustentar meus filhos.
Eu espero que talvez ele não tenha passado por tanta dificuldade a ponto de Mas com certeza ficou algumas noites sem Não, dormir para cuidar dos filhos. Acredito que isso faz parte do processo ali. Mas eu digo assim que às vezes ele não caiu, às vezes em depressão, não criou um caso de ansiedade tão profunda, porque às vezes a pessoa se encontra em determinada situação que ela não consegue se encontrar mais solução, ela não consegue mais encontrar uma saída. Então isso acaba ela tendo esses quadros futuramente. Então esses casos, o correto, como a lição aqui a gente vai pontuar isso mais vezes, é entregar tudo nas mãos de Deus. Porque quanto mais a gente querer essa sobrecarga, a nossa mente ela é limitada. Então vai chegar um ponto que você vai, assim, entre aspas, você vai explodir. O seu corpo, a sua mente, ela não aguenta. E você não tem que aguentar todo esse fardo sozinho. Então divida com a sua família, mas principalmente divida com Deus. Que fique mais leve esse fardo para você, e assim, essa ansiedade, esse mal que pode te afligir vai diminuir, e assim você vai ter uma vida relativamente melhor. Só fazer um comentário. O Wellington comentou sobre a questão de filhos, né? Eu tenho 2 filhos e o mais velho tem 8 anos, o mais novo tem 3 e meio, e o mais velho nasceu enquanto eu fazia a faculdade. E eu trabalhei durante a faculdade toda. Trabalhei comportando, fazendo palestras em empresas, e eu comportei antes de entrar na faculdade e mantive durante a faculdade. Foi a comportagem que nos manteve, pela graça de Deus. Então foi o que possibilitou ir para um lugar tão distante, sem antes ter um emprego formal, mas a gente tinha a certeza de que Deus iria nos manter. Mas isso não nos livra das lutas diárias e das ansiedades. E eu me lembro de certa vez em que tínhamos contas para pagar. O nosso filho mais velho nasceu no meio da faculdade. Então eu já era casado, tinha meu filho, tinha a faculdade para fazer e as contas para pagar. Certa vez eu estava voltando de um trabalho, né, com as empresas e tudo, indo atrás, visitando. E eu ansioso, preocupado com algumas coisas que tinha que pagar. Eu nem lembro hoje mais exatamente quanto era, o que era. E eu liguei o som do carro, o Bluetooth, liguei o Spotify, eu sempre ouço no aleatório. E a primeira música que tocou foi uma música do Daniel Liddick, falando: olha as aves do céu, olha as flores do campo, olha como Deus cuida de cada uma delas. E isso eu tive como uma resposta de Deus naquele dia, assim, de forma impressionante. É coisa que só quem passa sabe. E Deus falando: fica calmo que eu vou cuidar. E assim Deus cuidou de cada situação, cada momento que a gente precisava ali, precisava de ajuda, Deus nos manteve. Mas esse sermão de Cristo sobre não andar ansioso por coisa alguma, tem tudo a ver com esse fardo que é carregado hoje, da ansiedade. E a lição ela começa com uma descrição de alguém não conseguindo dormir, que foi o que o Jonas começou falando. E isso eu vejo na minha prática, como que uma das primeiras coisas que é prejudicada com essa ansiedade é o sono. E as pessoas chegam em busca de uma medicação para dormir. Doutor, me vê um remédio para dormir, porque eu não consigo dormir. Eu deito na cama e não durmo. E aí a gente vê o salmista se gabando num salmo, dizendo assim: deito e logo eu já durmo, porque tu me sustém. Então você ter o privilégio de deitar e dormir rápido é para quem realmente confia em Deus. Deito e logo eu já durmo, pois tu me sustém. E hoje o que a gente vê é a falta de alguém para levar o nosso fardo, que Jesus diz: deixa que eu levo o fardo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que vai comer, pelo que vai vestir. E muitas vezes a doença física tem chegado para as pessoas por conta da mente sobrecarregada. E você vê isso na prática. As pessoas estão, de fato, sobrecarregadas, no seu limite, a ponto de fazer loucuras, e às vezes fazem, porque chegaram ao limite da exaustão mental.
Esse é o contexto que a gente vive hoje. Pessoas exauridas. Eu queria pedir aqui pro Tiago nos abrilhantar na segunda-feira, na parte segunda. O título da lição de segunda-feira, Identificando e Desarmando. Ela vai falar sobre pensamentos e traz alguns textos de Paulo, mostrando que Paulo ele tinha uma preocupação com a igreja daquele momento. Preocupado com o quê? Com o poder que os pensamentos tinham para influenciar os cristãos que ele tinha levado a Cristo. Embora eles tinham se convertido, estavam seguindo os ensinamentos de Cristo, de Paulo, como Paulo havia ensinado, Paulo constantemente mandava em suas cartas alertas para advertir, para não cair. E isso serve para nós hoje. Para que quem está de pé cuide para que não caia. Porque Paulo estava avisando eles, nesse contexto aqui, que o poder que o inimigo tem de influenciar a nossa mente. É isso que a gente tem aqui em um dos textos, está em 2 Coríntios 11:3, diz assim: temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse texto é muito claro para nós que o inimigo tem poder sim de influenciar a nossa mente. E a lição vem trazendo para nós uma ferramenta e buscando nos trazer a reflexão de que nós temos que ter ferramentas para identificar os nossos pensamentos. Gostei de um trecho que fala assim: como cristãos, não podemos simplesmente permitir que os nossos pensamentos sigam em qualquer direção. Porque o inimigo está atuando em nossos pensamentos, influenciando os nossos pensamentos da forma que só ele sabe influenciar, para nos levar para longe de Cristo. E é nosso papel identificar e podar esses pensamentos e não permitir que eles, como diz um outro estudioso que eu ouvi há muito tempo atrás, uma ilustração, que pensamentos são como pássaros, eles vão passar em nossa mente, em nossa cabeça, vão voar sobre a nossa cabeça, mas daí para deixar fazer o ninho na nossa cabeça é muito distante. Que eles passem, mas que eles possam ir embora o quanto antes e não façam ninhos em nossa mente. E quando esses pensamentos vierem, que a gente de imediato os coloque à prova. Será que esse pensamento ele é de acordo com a vontade de Deus? Será que esse pensamento é o que Jesus pensaria? É esse o propósito dele para a minha vida? Está de acordo com o que eu já aprendi na palavra de Deus? E através disso você elaborar formas de desviar desses pensamentos e ocupar a sua mente com o que é bom. Então nossa mente ela vai estar sempre ocupada. É difícil você deixar ela vazia. O pensamento é assim, a gente está ao todo momento pensando. Se você não está dormindo, você está pensando em alguma coisa. Agora, com o que nós vamos pensar? O que nós vamos pensar? Sobre o quê? Nós temos que ocupar a mente. Se você deixar ela vazia, vai vir pensamentos de todo tipo. Quando você ocupar a sua mente, até uma forma de terapia, que é a terapia ocupacional. Você ocupar um espaço para não deixar vazio e não deixar que pensamentos ruins ocupem e criem ninhos e raízes em nossa mente. Se vocês quiserem comentar alguma coisa desse dia. Vou comentar. Eu peguei aqui nessa questão de identificando e desarmando. Eu entendi aqui que a mente, né, se a gente está com o pecado já introduzido na nossa mente aí de uma forma por muito tempo, ele vai estragando tudo a nossa mente. Então a gente começa a perder o raciocínio, nós começamos a perder aquilo que nós aprendemos, né? Porque a gente só pensa em problemas e a gente acaba com a mente sobrecarregada ao extremo, que aí é onde chega muitas pessoas para o Tiago e pede medicação para dormir. E aí eu falo, nossa, mas por que você tem dificuldade para dormir? Eu falei assim, eu falei que eu não tenho, eu consigo deitar e logo dormir. A não ser que eu esteja muito preocupado, mas a maioria das vezes eu não estou com essa preocupação. Possivelmente não. É o que o Tiago falou. Deixar que Deus haja na sua vida. Isso vai te ajudar bastante. Então, o que acontece? Para a gente identificar, nós temos que entender o que está acontecendo com a gente. E depois a gente começar
a colocar um prazo. Então a gente começa a ter uma disciplina. Vou trabalhar até 6 horas. Depois das 6 horas não respondo ninguém, fico tudo guardado, vou fazer outras coisas, vou me envolver com a família. E a família é um carro-chefe para ajudar. Porque, por exemplo, o Thiago tem 2 meninos, e ele teve que trabalhar, ele teve que estudar, e ele teve o primeiro menino dele quando ele estava estudando e trabalhando. Possivelmente ele chegava exausto em casa, porque palestra mexe muito com a questão da mente, porque você fala bastante, você tem que explicar bastante coisa, e ainda assim ele tinha que chegar, ele brincava com o filho. E possivelmente, quando ele estava brincando com o filho, ele estava relaxando, e ele estava descansando. Não descansando fisicamente, mas ele estava descansando a mente que estava acelerada. Então entra muito nessa questão, a gente identifica e a gente começa a desarmar. E a partir do momento que a gente consegue desarmar, a gente começa a viver de uma forma diferente. Só, enquanto o Jonas falava, me veio à mente o verso que a gente leu de Paulo, né, em 2 Coríntios 11:3. E eu estava pensando aqui, falando sobre essa sobrecarga, né, das pessoas, o que tem sobrecarregado a mente das pessoas. E muitas vezes a gente vê que essa sobrecarga vem por algo que o inimigo tem colocado e criado, né, como cultura para nós, que é sempre essa questão do desejo. Um desejo insaciável. E é por isso que Paulo coloca assim, ó, e assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A mente muitas vezes está sobrecarregada porque deixamos de pensar nas coisas simples. Deixamos de pensar no que é o básico, e a gente está preocupado muitas vezes com a casa nova, com o carro novo, com ganhar mais, com chegar mais longe. E esse tipo de sobrecarga que muitas vezes nós é que colocamos sobre nós mesmos. E as pessoas estão vivendo nesse consumismo desenfreado, nessa loucura desenfreada de sempre buscar mais e mais e trabalhando. Quem vive em São Paulo sabe que as pessoas vivem só para trabalhar. Você não tem lazer, você não tem tempo para a família, você só trabalha. E isso é o que sobrecarrega as pessoas. E as pessoas muitas vezes até poderiam escolher, talvez, trabalhar menos em alguns casos. Outras não podem. Mas algumas vezes, quando até pode, a pessoa escolhe trabalhar mais para comprar mais, para usufruir mais, para consumir mais. E o inimigo tem essa astúcia, como diz no texto aqui de Paulo, de tirar a simplicidade das coisas, de tirar a simplicidade de Cristo, do que como Jesus ensinou que seria o nosso modo de viver, bem mais simples, muito menos complexo. Mas nós estamos cada vez tornando a vida mais complexa, mais pesada, mais sobrecarregada, os relacionamentos mais sobrecarregados. E aí entra as redes sociais nisso tudo aqui, vendendo para nós, toda vez que você está rolando aquela rodinha ali do feed de notícia no Instagram, estão te vendendo o tempo inteiro, ou ideias ou produtos. E você é bombardeado com isso constantemente. Aí você acha que vai chegar à noite e vai dormir? Não vai. Isso aí, o que o Thiago tá falando é a parte de segunda e de terça, elas é basicamente uma ponte, né? Então eu vou dar só uma pincelada, porque o que o Thiago falou, que o Jonas também comentou, é muito que tá aqui na parte de terça. Então é só para não deixar passar um dia. Aqui a parte de terça vem com o título Verdadeiro Eu. E é muito que o Thiago acabou de falar. É a gente tentar descobrir o nosso eu, no sentido de eu preciso trabalhar, eu preciso pagar isso, eu preciso conquistar aquilo, eu preciso criar essa meta, porque para assim eu conquistar isso. A gente sempre está nessa rodinha de relacionada ao financeiro. Não que eu acredito que é um problema, né? Você querer ter o seu dinheiro, você querer ter a sua independência, porque realmente facilita quando a gente tem dinheiro, mas é uma linha muito tênue, porque quanto mais você trabalha, quanto mais você fica apegado a só ganhar dinheiro, outras coisas suas você vai acabar perdendo. Se você só trabalha, a sua família vai acabar sendo prejudicada. O seu lazer você não vai ter. Então, se a gente fica focado só em ganhar dinheiro,
o que a gente vai ter lá na frente? Beleza, você vai ter muito dinheiro, você não vai mais precisar trabalhar, mas você não vai ter mais família, você não vai ter mais amigos, você não vai ter mais nada. Valeu a pena tudo isso que lá no seu passado, na sua juventude, você quis conquistar, você quis correr atrás? Então é uma coisa até mesmo para nós jovens, para mim mesmo. A gente pensa muito, nossa, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar isso, preciso pagar aquilo, mas essa lição de segunda e de terça, ela veio para dar um pare para você, para mim, que a gente colocando nas mãos de Deus, Ele vai te mostrar o certo a ser feito, sem você perder as outras coisas que são essenciais, que é a nossa família, nossos amigos, né, a proclamação do Evangelho. Você tá tão afobado em outras coisas triviais, que às vezes você não vai à igreja. Você chega ali à sexta, para nós adventistas, finaliza ali a sexta, finaliza a semana, a gente faz ali o pôr do sol, chega o sábado, você acorda pela manhã, ou às vezes nem acorda, porque você para e pensa, nossa, trabalhei muito essa semana, eu acho que Deus não vai se magoar se eu ficar em casa hoje. Vai, porque você não está o adorando da forma correta, a não ser no sentido de, pô, você está doente, né, você não consegue se levantar da cama, é compreensível você não conseguir ir à igreja, mas você não ter esse tato de que você precisa estar num ambiente de comunhão com Deus, fora do seu lar, que é também um outro ponto de comunhão, mas com outras pessoas que acreditam na mesma fé que você. Isso facilita a sua própria fé, e assim você trabalhando, não é só o esquentar o banco, né? Você tem que trabalhar ali pela igreja, pela comunidade ali onde você está inserido, falando de Deus e falando das boas novas. Então isso, a gente não vê o impacto que isso tem para a gente, mas a gente vai notar esse impacto trabalhando para a igreja também lá para frente. Eu queria ler uma frase aqui que a lição de terça colocou, e eu já finalizo a minha parte. Mas a verdade é que sempre falta algo quando tentamos encontrar nossa verdadeira identidade longe do Criador. Então, quanto mais longe a gente estiver de Deus, você achando, nossa, estou trabalhando muito, estou com muitos afazeres, não consigo ter essa comunhão com Deus. Toma cuidado, às vezes pode ser o inimigo que está mostrando que não é esse caminho que você tem que seguir, não é o trabalhar mais. Não que você não tenha que trabalhar, você tem, mas pondere isso. Tenha a sua comunhão diária com Deus, tenha ali, você que tem família, faça ali o culto matinal, o culto com a sua família. Isso fortalece também a sua família e assim fortalece todos vocês. Então isso ajuda de forma geral todo mundo. Então é um trabalhando também pelo outro, no sentido de família, né? Sim, muito interessante o que vocês comentaram. E como o Thiago falou sobre a questão do consumismo, eu fui lembrando, né? Como que a gente comprava as coisas, demorava 3, 6, 9 dias úteis aí para chegar. Hoje chega em um dia, uma coisa que você comprou na internet, hoje você compra, daqui no outro dia já está chegando. E isso está aumentando cada vez mais. É só você, o Wellington pode falar melhor do que eu, porque ele trabalha com essa questão de entrega, o tanto de gente que tem entregando dentro de uma própria cidade, a todo instante chegando alguma coisa. E então isso acaba sendo, né, um consumismo. E entrando na parte do verdadeiro eu, que nos ensina, Cristo, ele nos ensina para ser um verdadeiro eu de que forma? Humilde, sincero nas nossas atitudes, que nós tenhamos amor pelas pessoas, e tudo oposto, né? A gente pensa no nosso eu, se nós formos pensar sem Cristo, né?
o não verdadeiro, né? A gente está sem Cristo, a gente vai fazer tudo o quê? O oposto. Primeira coisa, a gente vai começar a odiar todo mundo, né? Que nos maltrata, que nos fazem mal, ou até algumas respostas que a gente às vezes não deveria estar ouvindo, mas as pessoas falam por às vezes estar muito estressado. O Tiago, como médico, ele vai saber falar também mais sobre isso, porque já pode ter pegado algum paciente que está, né, com as tensões lá em cima, e você ajudou essa pessoa e ela fala assim, você não fez mais que a sua obrigação, como médico. Então, o que acontece? As pessoas estão estressadas ao extremo também, então isso vai proporcionando o quê? Um falso eu, porque o verdadeiro eu, ele se transforma no quê? Calmo, tranquilo, não se estressa. É difícil, gente, porque a gente é pecador nato, natureza pecaminosa, não tem como a gente mudar isso neste mundo, mas nós temos um guia, e esse guia, ele passou por várias coisas que nós passamos hoje. No seu ministério, ele foi caçoado, riram dele, falaram que ele estava fazendo blasfêmia contra Deus, estavam rindo da cara dele, e ele continuou sereno, calmo, e continuou fazendo o ministério. Então, às vezes, é difícil a gente ter calma para algumas coisas, mas quando nós estamos no verdadeiro eu, nós conseguimos surpreender as pessoas com nós estamos pacientes, porque a pessoa às vezes vem falando um monte de coisa, fala, não, tudo bem, está tudo certo, você fala tão calmo que a pessoa fala assim, essa pessoa não deve ser de outro lugar, né? Deve ser de outro lugar, não é possível, a pessoa não respondeu, não falou nada para mim, a pessoa só concordou e falou, tá bom, tudo bem, tudo certo, está tranquilo. Então, eu acredito que quando Deus está no comando, nós tornamos o verdadeiro eu. Quando nós deixamos Deus de lado, nós nos tornamos um falso eu, que é onde a gente quer consumir, a gente quer lutar, quer brigar e tudo, e às vezes nós estamos focados nos bens materiais e não no céu, e o céu ele é o mais importante, igual a música que o Tiago citou sobre o Daniel Leite, que das aves Deus cuida, e das plantas e tudo. Por que a gente não pode deixar Deus cuidar da gente? Qual que é a dificuldade que a gente tem? A gente quer sempre um mais, um algo a mais, mas às vezes o básico, o simples, é o que vai levar a gente para uma vida tranquila, mais sossegada. Não que a gente não vai ter problemas, gente, problemas vão continuar, as doenças elas vão continuar, as coisas vão continuar a piorar, porque nós estamos num mundo pecaminoso. E nós vamos continuar errando, nós vamos continuar tendo problemas, mas se a gente estiver em Cristo, a gente consegue carregar o nosso fardo um pouquinho mais tranquilo que uma pessoa que não tem. Então, eu pensei muito sobre essa questão do verdadeiro eu. Já vou entrar em quarta-feira? Deixa eu só... Aumenta aí. Só fazer um comentário aqui que me veio à mente. Eu tenho um irmão que é missionário, está em missão, e como missionário, eu já perdi as contas de quantas vezes ele teve que se reunir com líderes da missão para sentarem juntos em encontros, em palestras e cursos, para saber como fazer da forma correta. Nós preparamos os nossos missionários com estratégia, com formas de agir, de como alcançar um determinado público. E nós não podemos nos esquecer que se nós fazemos isso, do outro lado o inimigo também faz. Nós vivemos um grande conflito, mas não é com espada, não é com metralhadora, não é com canhão. E o grande conflito se dá basicamente para ver quem tem um poder maior de influenciar a nossa mente. Tudo começa na nossa mente. E o inimigo trabalha de diversas frentes, de diversas formas, com estratégias que a gente não pode nem imaginar, para que a cultura nos pressione, para que o que está fora da gente nos pressione, os amigos nos pressionem, tudo nos pressionando de alguma forma, com estratégias que só ele sabe, com astúcia, como diz Paulo. Assim como ele enganou Eva com astúcia, ele também tem astúcia para nos enganar hoje. E a cultura faz isso. E a lição de terça-feira mostra como existe um conflito de software com a cultura. É um conflito, dá conflito. A cultura do mundo não se encaixa na cultura de Deus. Totalmente oposta. Vai tentar instalar e vai dar problema.
É um conflito com o nosso hardware. Não foi feito para essa cultura. Em uma hora ou outra vai dar problema. E eu estava aqui pensando, nessa lição de terça, fala sobre o coração. Como que uma das coisas que a cultura mais tenta trabalhar hoje é de você seguir o seu coração. E essa frase ela é repetida, e eu já vi ela em desenhos, até separei aqui, achei na internet, um desenho da Disney que tem uma música que chama Siga Seu Coração. Olha o que a música fala, ela fala assim: eu não quero ter 1000 regras para obedecer, eu quero só seguir o meu caminho e viver. O seu coração você deve ouvir sempre em frente, então você vai conseguir. Alcance o céu sem deixar de sonhar, com o seu coração você pode voar. Dance nas nuvens no amanhecer, pois o mundo não para nem vai te esperar. Siga os seus sonhos, encontre o lugar. Quando você tem sonhos de acordo com a vontade de Deus, ok. Mas quando você vai seguir apenas o seu coração, como diz a Bíblia, enganoso é o coração do homem. Então a Bíblia vem e fala, enganoso é o coração do homem. Aí o mundo vem e fala, siga seu coração, porque é o melhor. Não importa o que ele falar, você vai ter que seguir o seu coração. A chave da sua felicidade é seguir o seu coração. Totalmente diferente do que a Bíblia ensina. Diametralmente oposto. É exatamente o oposto do que a Bíblia ensina. Onde nós sujeitamos a nossa vontade a Deus. E o mundo fala, não sujeite a sua vontade. Aquilo que passa na sua mente, você busque. Mas isso é engraçado, porque o mundo fala isso, te instiga a isso, mas quando você, depois de tirar os pensamentos da cabeça e colocá-los em prática, se você cometer um crime porque você queria fazer aquilo, aí o mundo te condena. E é assim que o inimigo trabalha. Ele trabalha com incentivos para fazer o que é errado, para depois ele te condenar, aqui e diante de Deus. Por isso que o nome dele é acusador. Um dos títulos do inimigo é acusador, para acusar nossas falhas diante de Deus. Então ele quer que você siga o seu coração, siga a sua natureza pecaminosa, faça o seu desejo para depois ele ir diante de Deus te acusar. Essa é a cultura que a gente vive hoje. E aí nós entramos na nossa quarta-feira e eu já vou direto para a nossa rede semântica. E a palavra tem tudo a ver um pouco, o Tiago já falou, que é controle. Quando ouvimos a palavra controle, o que vem à mente de vocês? Pode falar aí, Tiago. Controle. Quando você ouve controle, o que vem à mente de você? Vem à sua mente. O poder de escolher uma direção. Quem tem o controle tem um poder nas mãos de escolha. Muito bem. Elitim? Eu coloco domínio, né? Pessoa que tem um domínio, uma dominância ali em determinada situação, um acontecimento, enfim. Eu coloquei aqui, quando você tem um controle, você manuseia, né? Você tem como manusear o que está sobre o seu controle aqui, você consegue conduzir, fazer, mudar de lugar, ou mudar para outro lugar, levar para as outras coisas. Então eu coloquei desta forma. A lição, ela me vem agora na mente isso, ela tem um tom de nos deixar entender que nós temos liberdade de escolha. Que o controle não é do inimigo, ele não tem esse poder, ele pode influenciar, mas nós como cristãos acreditamos que em Cristo, não por nós mesmos, nós ganhamos liberdade. O mundo vive uma falsa liberdade, ele vende essa falsa liberdade. Mas Deus ele nos dá o poder de escolher ou não isso. O livre-arbítrio para escolher o que o mundo ensina ou o que ele ensina. E que em Cristo temos liberdade. Então me traz uma sensação de paz de saber que eu não tenho que pensar errado e achar que isso tem que me prender. Que eu sou escravo dos meus pensamentos. Isso é muito triste. Você pensar que você pensou e você não tem mais escolha. Seguir o seu coração dessa forma como o mundo ensina, para mim, me soa como uma escravidão. Agora Jesus traz liberdade. Ele fala assim, olha, esse pensamento vem, se ele não vem de mim, não te faz bem, não convém. E você não é obrigado a aceitar o que passa na sua cabeça. Enganoso é o seu coração. Eu queria que o Tiago aqui falasse de quinta-feira pra gente. O título da lição de quinta-feira, a função do Espírito Santo,
Vou resumir o que eu entendi do dia. E o que eu tenho vivido e vejo é que muitas vezes o Espírito Santo fala conosco. E como a Bíblia diz, se nós não ouvimos o Espírito Santo, cada vez ele será mais silenciado. E cada vez que nós ouvimos mais ele vai querer falar conosco. O Espírito Santo é uma pessoa que exige um relacionamento assim como Cristo. Não é uma força sobrenatural, como alguns acreditam. A Bíblia traz para nós a Trindade como 3 pessoas. Se são pessoas, eu me relaciono, eu converso e eu falo. E eu posso orar com o Espírito Santo, falando com o Espírito Santo. E a Bíblia incentiva o nosso relacionamento com Ele. Ele é que nos vai dizer se o pensamento é de Deus ou não, não é outro. É Ele quem convence do pecado, da justiça, do juízo. Se não tiver o Espírito Santo na jogada, nós não vamos entender que esse pensamento não procede de Deus. E muitas vezes a gente já negou tantas vezes que o Espírito Santo falou, que às vezes a voz dele já está tão baixinha. Mas ele fala às vezes muito alto, ele grita, a ponto de você às vezes ficar incomodado, que você está querendo fazer alguma coisa que é diferente do que ele está te falando, porque nossa natureza pecaminosa quer insistir e ele está gritando no nosso ouvido e falando, não é assim, não é assim, não é assim. Que nós possamos ouvir mais o Espírito Santo, porque ele está disposto a falar conosco. E a lição traz isso daqui já na quinta-feira para mostrar o seguinte para nós, olha, não pense que você vai vencer os pensamentos errados por vontade própria, por força própria. Você precisa orar para que Deus te fortaleça, Ele te ajude a vencer esses pensamentos. Então... só esqueci, desculpa. Eu rolei aqui, eu lembrei, eu tinha pensado em falar isso, eu não posso deixar de falar. Um relacionamento se baseia em diálogo. Não tem como você se relacionar. Não existe relacionamento sem diálogo. Você pode até se relacionar com alguém à distância, mas sem trocar uma carta ou uma mensagem é impossível. Muitos já casaram à distância. Antigamente que não tinha WhatsApp, mas era por carta. Um falava, o outro ouvia, e assim vai. É impossível ter relacionamento sem diálogo. E esse relacionamento nosso com o Espírito Santo vem através desse diálogo. Como é que se dá um diálogo? É de 2, então tem que ser 2 vias. Quando você ora, você fala com o Espírito Santo. Mas como nós vamos ouvir a palavra de Deus e a voz do Espírito Santo? E a lição traz para nós algo que é muito interessante, que é ter conhecimento da palavra de Deus. Então, você conhecer a palavra de Deus é o que vai ser usado na sua mente que você vai lembrar. Isso já aconteceu comigo. E eu já confesso que já não ouvi em situações. A certo momento eu fui fazer um empreendimento, fiquei ansioso por realizá-lo, quis construí-lo, mas o Espírito Santo me trouxe uma passagem na cabeça, onde Jesus fala assim, quem de vocês, se for construir uma torre, não vai calcular para ver se tem dinheiro para terminar? Ou se você não fizer isso, vão te chamar de louco. Vão olhar para esse empreendimento seu e vão dizer, você quis começar, mas não pôde terminar. Jesus fala dessa forma. E esse pensamento veio na minha cabeça. Esse texto específico veio na minha mente, enquanto eu estava envolvido e querendo empreender. Mas o que eu fiz? Pensei, não deve ser nada. E resolvi quebrar a cara. E deu como o Espírito Santo tinha falado. E você vê que se você não tiver esse conteúdo, a palavra de Deus na sua mente, fica difícil do Espírito Santo falar com você. Talvez ele fale através de pessoas. E ele faz isso. Porque quem nunca leu a Bíblia também ouve o Espírito Santo através dos outros. Mas se você quer ter o poder máximo do Espírito Santo, tem que ter a palavra de Deus. Você tem que ter esse conteúdo lá dentro da sua mente, decorado, frases, textos, versos, porque no momento exato o Espírito Santo vai te trazer à sua mente aquele texto para que você entenda qual é a palavra de Deus. Eu tinha acabado de grifar aqui, eu ia falar justamente o que o Thiago falou, essa parte de memorizar os textos bíblicos. E essa frase me veio também em mente os tempos do fim, o momento de perseguição. Talvez a gente não
vai ter tanto acesso à Bíblia, a livros, como a gente tem fácil acesso hoje em dia. Você só vai ter o seu conhecimento daquilo que você estudou, porque conhecimento é isso. Você estuda e você adquire aquilo que você acabou de estudar. Isso ninguém pode tirar de você. Livro, celular, computador, tudo isso as outras pessoas podem tirar de você. Mas o que você conseguiu adquirir estudando, isso sim é o seu conhecimento. Então é o conhecimento que a gente tem que ter sobre a palavra de Deus. Então a gente só consegue ter esse conhecimento conforme cada vez mais a gente estuda. Se você não estuda a Bíblia, se você não estuda a lição, se você não estuda livros que podem te auxiliar nessa vida espiritual, você não vai ter essa aproximação maior com o Espírito Santo, com Cristo, e assim você não vai conseguir ouvir o próprio Espírito Santo quando você estiver em determinada situação ali, ele te alertando, você vai o ignorar também, você vai deixar ele de lado. Não, então não está acontecendo nada, não é nada. Então quanto mais a gente estar perto, estar em comunhão com Deus, mais ele vai realmente é uma proteção, né? Ele não vai estar te afligindo à toa. Se ele está conversando com você e você o escuta, é porque ele está te livrando de alguma coisa que pode te fazer mal. Então essa é a proteção divina de Deus. Então a cada dia trabalhar esse lado, né, nosso de conhecimento que a gente tem que ter dia a dia. Se o Jonas tiver alguma coisa a falar. Essa parte do Espírito Santo, eu costumo dizer que o Espírito Santo me ajuda bastante. Até não só para essas questões de lembrar de alguns textos bíblicos que às vezes vai me ajudar, mas de ajudar as outras pessoas. Eu costumo dizer que às vezes eu converso com algumas pessoas sobre a palavra de Deus, sobre Cristo, e aí um diálogo vai fluindo, daqui a pouco começa a vir textos bíblicos na cabeça e você começa a falar vários textos bíblicos para a pessoa. E uma vez eu falei tantos que eu parei, depois de conversar, a pessoa foi embora, eu parei e pensei, falei, cara, como é que eu lembrei de tudo isso? Como é que pode, né? E veio sempre à mente, quando a gente estuda um pouco mais sobre o Espírito Santo, a importância que ele nos traz, né, que ele é realmente o nosso Consolador que Jesus nos deixou, assim que ele subiu ao céu. E eu consegui entender, falei, só pode ser, não tem uma explicação mais plausível do que o Espírito Santo ter me ajudado naquele momento a falar coisas necessárias, palavras necessárias, textos bíblicos necessários para aquela pessoa que precisava de ajuda. E aí fala assim, mas que jeito que você fez essa pregação? Correndo. Eu correndo junto com a pessoa do lado, a pessoa contando sobre uma situação sobre a filha, né, que tem questão de transtorno de bipolaridade, né, e ela falou, nossa, está muito difícil e tal, e eu comecei a expressar uma forma, que é uma questão que a gente trabalha sempre, a questão da mente, né, não sou psicólogo, gente, longe de ser um psicólogo, mas Deus nos capacita de algumas formas e demonstra alguns textos bíblicos como que nós devemos agir com essas situações. E eu comecei a falar para ela que ela precisava orar com a filha, que quando a filha a insultasse, quando há esse transtorno de mudança de personalidade, a pessoa fica muito agressiva, eu falei assim, pede para ela, fala, vamos orar. Depois da oração você não fala mais nada, só fala que ama ela, vai fazer uma outra coisa. E aí dali a gente começou a ter esse diálogo e ela começou a fazer isso com a filha. E ela me relatou, falou assim, Jonas, olha, deu uma melhorada. Falei assim, a gente tem que confiar também, né, que Deus vai nos ajudar ali, porque momentos difíceis nós estamos passando, mentes que está passando aí por alguma situação. Então lembrei desse episódio e lembrei que como o Espírito Santo ele nos capacita para também lembrarmos de coisas que estudamos, às vezes, lá na salinha do primários, do juvenis, que a gente consegue lembrar nos nossos dias de hoje, não conversando, mas sim numa necessidade.
que às vezes uma outra pessoa ela precisa dessa necessidade e você começa a citar. Você já conversou com alguém, começou a citar sobre a Bíblia, um monte de versículo, e você fala assim, nossa, eu sei de tudo isso. Nem sabia disso. Então é capacitação. O Espírito Santo nos capacita grandiosamente. Então, o estudar, igual o Wellington falou, e o Tiago também nos citou, se a gente estudar a palavra de Deus, que é o nosso caminho, nós vamos estar na direção certa, porque o guia ele vai sempre levar. Vamos perder o controle às vezes? Vamos, normal, gente. Somos pecaminosos, grandiosos aí, mas aí nós conseguimos fazer o quê? Voltar para o caminho certo. Por quê? Porque nós sabemos que mesmo quando nós escorregamos, nós temos alguém que nos ama e que nos valoriza de uma forma tão grande que ninguém no mundo pode valorizar o tanto que Deus nos valoriza. E às vezes nem nós mesmos valorizamos o tanto que Deus valoriza a gente, né? Aqui eu queria fazer só uma jogatina com cada um, falar um pouquinho do que achou da lição de forma geral, ou só comentar da parte sexta, para a gente já encerrar, que o nosso tempo já está bem avançado. E muito obrigado a você que está aí nos acompanhando e ficou aí até o final aqui. Aqui a gente chegou na parte sexta, eu vou só dar uma pincelada e comentar de forma também geral da lição para vocês aí. Aqui a lição de sexta, ela vem trazendo o que a gente já está martelando desde do primeiro dia de domingo, que é o controle que a gente só consegue com Cristo ao nosso lado. A gente não vai conseguir ter esse controle de forma total, porque a gente não tem essa capacidade sem Cristo ao nosso lado. A gente sempre vai cair, a gente sempre vai falhar, independente o momento. A gente sempre tem esse auto-ego, né? Que a gente acha que a gente consegue fazer tudo e a gente sabe fazer tudo provém do quanto a gente está ali se dedicando, batalhando, porque tudo é tudo eu, né? A gente sempre coloca essas falas sempre em primeiro lugar, colocando sempre a gente em primeiro lugar. A gente esquece que quem capacita, quem deu o dom pra gente foi Deus. Se Deus não tivesse dado o dom para determinada coisa, se Deus não tivesse dado o dom para o Jonas em relação ao esporte, ele sempre foi uma pessoa muito ativa em esporte, sempre fez futebol, vôlei e outros determinados esportes. Ele talvez não seria um profissional de educação física, mas por quê? Lá atrás Deus deu o dom para ele em relação ao esporte. Deus não deu esse dom para mim. Nunca fui bom em esporte. A gente brinca ali, mas é brincadeira, né? Deus dá dons específicos para cada um. Para você que está aqui, para quem está aqui, Deus deu um dom específico para o Tiago, que é sobre a medicina. Entender o corpo humano de forma literal, de forma completa. A mente humana não teria essa capacidade, falando assim, sei lá, de uma forma mais grotesca, né? Não teria essa capacidade se Deus não tivesse concedido isso. Deus fez o ser humano de forma perfeita. Ao longo dos anos ele foi se corrompendo, mas a gente sempre tem que colocar que Deus nos dá esse dom. Então a gente tem que ser grato por esses dons que Ele nos concedeu. Os sentimentos que a gente vai ter, as preocupações que a gente vai ter, isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. Mas a gente conseguindo entender de que a gente não faz nada sozinho, a gente só faz as coisas que fazemos com o auxílio de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, isso vai facilitar a nossa vida, vai diminuir ali, o primeiro dia que a gente comentou, nossa sobrecarga do nosso dia a dia, né, a sobrecarga que a gente às vezes coloca sobre outras pessoas, que é um fardo relativamente nosso, mas a gente é tão natural que a gente quer jogar para outras pessoas, em vez de jogar para o que é o certo, que é para Deus. Coloca esse fardo sobre Deus, Ele aguenta esse fardo, Ele mesmo falou isso para a gente. Então
idealizar, né? Visualizar onde que é o nosso alvo, que é Deus. Então a gente tendo esse alvo, essa meta com Deus, essa comunhão, enfim, a gente vai ter uma vida de forma geral ali melhor com Deus ao nosso lado. Então, de forma geral ali, eu, né, colocando algumas coisinhas do que a gente falou aqui, é basicamente isso. Então, a cada dia a gente trabalhar esses pensamentos, ter menos os pensamentos negativos e ter mais pensamentos positivos ao lado de Deus, colocando as nossas dificuldades e situações negativas nas mãos dele, deixando ele resolver. Queria que cada um que falasse alguma coisinha rapidinha. Olha, eu acredito que essa lição tem um tom para nós, um tom, eu digo, uma essência para nós, é de entender que precisamos entregar esse controle nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo, do Espírito Santo, para que Ele de fato faça o que é melhor para nós. Eu acho que essa é a essência da lição de hoje, porque o mundo quer que nós não acreditemos nisso. Quer te incentivar a ter pensamentos ruins, quer que você confie nesses pensamentos ruins, quer que você tenha atitudes ruins, que tenha um caráter por fim ruim, que essa é a sequência. Tudo começa na mente. E existe uma luta e uma batalha pela nossa mente. E que nós possamos blindar a nossa mente, identificar os pensamentos negativos, os pensamentos ruins, se são de Deus, se procedem de Deus ou do inimigo, e assim se livrar desses pensamentos com a ajuda de Deus. Clame, peça ajuda, ore, e Deus vai te ajudar a se livrar desses tipos de pensamentos que te sobrecarregam, que te trazem dor, sofrimento e que te incentivam a fazer coisas que não procedem de Deus. Muito bem, só quero deixar aqui uma questão, um pensamento meu, que é: confie no Senhor e Ele sempre estará com você, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabia que tudo que iria acontecer, e tudo que Ele escreveu, tudo que Ele descreveu, seja há 300 mil anos atrás, modo de dizer, gente, mas por milhões de anos atrás, tudo está acontecendo conforme Ele escreveu, conforme Ele pediu para que seja escrito também. Então, assim, nós não podemos duvidar, porque Deus ele tem o controle de todas as coisas. Então, se Ele tem o poder de controlar todas as coisas, por que a gente não pode deixar Ele controlar nossos pensamentos, nossas atitudes, e a gente não pense um pouquinho melhor e começamos a pedir nas nossas orações a mente de Cristo. E nós conseguiremos resolver muitos problemas de uma forma fácil, porque com a mente de Cristo a gente resolveria muitas coisas na nossa vida com mais facilidade. Para finalizar aqui, se a gente estivesse numa sala com pessoas aqui conosco, nós faríamos perguntas, e a lição traz perguntas de reflexão. Embora não estejamos em uma sala, você que está assistindo aí na sua casa tem um comentário aí embaixo do vídeo. Então eu acredito que se você comentar, será bom para você e para outros, né? Concordam? Então temos alguns pensamentos aqui para você colocar aí nos comentários para nós. Quais obstáculos mentais mais comuns você tem enfrentado hoje na sua vida? O que tem te atormentado? Coloque aí no comentário também que estratégias você pode usar para levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Qual vai ser a sua estratégia? Como você tem feito? Outra pergunta para você responder aí no comentário. Como você pode ajudar um amigo que se sente desanimado e derrotado por suas fortalezas mentais? Como é que você pode ajudar esse amigo a enfrentar diferente esses pensamentos? E por último, nós como igreja, quais estratégias como igreja temos que mudar hoje para acolher mais as pessoas que estão em sofrimento mental? Então, que essas pessoas possam se sentir acolhidas no nosso meio. Quais são as estratégias? O que nós temos que fazer hoje? Esse é o desafio que a lição traz para nós. Então, se você tiver alguma sugestão, coloque aí no comentário.
Eu oro, claro. Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa recapitulação da lição, onde nós aprendemos um pouco mais sobre a questão da nossa mente, como que devemos entregá-la a Ti para que o Senhor possa controlá-la, possa nos guiar para sempre no caminho certo. E também, obviamente, o Senhor nos ensinou aqui, como o Tiago fez a nossa última pergunta, de como nós, como igreja, devemos ajudar essas pessoas. E o Senhor tem nos guiado e tem nos trazido essa lição maravilhosa para que possamos cuidar dessas pessoas que precisam de ajuda por questões que a mente está conturbada. Vem estar com cada um que está nos assistindo e também que nós estamos aqui. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que ficou aí em mais uma lição. Eu tenho um convite especial para você. Quero te convidar para participar da nossa lição 6, Resistindo à Tentação. Se você gostou dessa lição de hoje, já aproveita aí para curtir, compartilhar o nosso vídeo, ajuda bastante o nosso canal. E deixa um comentário aí que você, como respondendo as perguntas que o Thiago colocou aqui, e também comentando se você gostou, o que a gente pode mudar, alguma coisa que a gente pode melhorar. Se você quer fazer parte aqui do nosso pod também, escreve aí ou manda mensagem lá no nosso Instagram, falando que você quer estar participando aqui do nosso pod também. Então, espero você. Até a próxima lição. Tchau.